A Yasmin também mandou a pergunta dela dizendo o seguinte: apenas a nível de curiosidade, quais das edições não têm os cristãos como foco? O relatório de liberdade religiosa, que é aquele grandão do primeiro mapa, laranja e vermelho que eu coloquei, não tem os cristãos como foco. Ela é uma análise, aliás, é a única análise mundial não governamental feita que foca a liberdade religiosa sem qualquer viés. Lá a gente denuncia todas as violações a qualquer religião em qualquer país. O Marcelo perguntou, Ana, qual é a religião mais perseguida em números absolutos e em percentual da população da mesma religião? Vou chamar o Marcelo para ser pesquisador na CN. A religião, a gente fala que a religião é a religião. Os católicos, os cristãos são a religião. É muito difícil de separar católico de cristão nesses países, porque os muçulmanos radicais, que são os maiores perseguidores de cristãos, mas também o governo chinês, o governo norte-coreano, eles tratam como um todo, né? Então, assim, mas a gente sabe que os cristãos são a religião perseguida no maior número de países. É muito difícil ter análise quantitativa de quantos exatamente números absolutos, porque essas informações muitas vezes não chegam, né? Pela própria natureza da perseguição, pela própria natureza da divulgação. Mas os cristãos são o grupo perseguido no maior número de países. Esse é um dado que você encontra. O Pew Research, o Pew é a versão americana, que tem todos os dados de perseguição, lá você consegue alguns dados, comparando por país, comparando o tipo de perseguição e separadinho por religião. Eles são uma das fontes que amparam esse nosso relatório mundial, global, né? Não só esse recorte, e a gente é fonte deles, né? Então. Chegou aqui também uma pergunta muito boa, que é uma oportunidade de falar da amplitude da CN. Como vocês recebem esses relatos, já que são tão pouco divulgados? A CN tem, por ser uma fundação pontifícia, a gente tem contatos em vários desses países, né? A CN, além de ser esse baluarte em prol da liberdade religiosa, a gente atua com apoio pastoral à Igreja Católica em mais de 140 países do mundo a cada ano, com vários projetos que ajudam manutenção de padres, de formação de catequistas, centros de recuperação de trauma, meio de transporte, para que o apoio pastoral, a evangelização possa ocorrer. Então, a gente tem muitos parceiros de projeto em cada um dos países. Nos países em que a gente não atua, a gente atua com uma rede grande de pesquisadores, professores, embaixadores. Há uma rede bastante grande de pessoas em cada um dos lugares que nos trazem essa informação. A pesquisa é feita sempre por gente que conhece os países, né? O próprio time de pesquisa da CN, a CN tem um departamento de pesquisa, departamento que acompanha várias regiões do mundo, eles viajam muito para esses lugares, né? Recentemente, a gente, eu não falei aqui, mas é um caso curioso que a gente pode até comentar, no Paquistão, né? O Paquistão é um país bastante fechado, um país em que os cristãos são perseguidos ferrenhamente. Para vocês terem uma ideia, a Mariam, 54 anos, uma senhora, né? Uma jovem senhora, tenho quase a idade dela. Ela, enfermeira de um hospital há muitos anos, foi nomeada enfermeira-chefe daquele hospital. Ela é cristã. Todo o corpo de enfermagem começou a boicotar, achando um absurdo uma cristã ser nomeada enfermeira-chefe. É um absurdo. Que se juntaram para querer linchar a pobre da Mariam e a assistente dela, uma enfermeira mais jovem, de 20 e poucos anos. Ela precisou fugir. Nesse hospital, parecia que tinha um sticker, algum adesivo, algum verso do Corão, em um dos armários, e que estava rasgado esse adesivo. Falaram que ela tinha rasgado, e isso seria uma ofensa ao Corão, que dentro das leis de blasfêmia que existe no país é punível com a morte. Falaram que não, que era alguém da ala psiquiátrica do hospital que rasgou, enfim, na limpeza, tentando remover, não conseguiu, mas não. Falaram que ela está escondida até hoje. O pessoal da ACN esteve lá no Paquistão numa reunião clandestina com ela, para colher esse relato, né, que está no relatório, e tantos outros. Então, assim, há muitas viagens feitas para lugares difíceis, viagens que não são... Ninguém vai postar um stories durante uma viagem dessa, porque elas são, de fato, clandestinas. Elas
quando elas vêm à tona, há países no mundo que a gente não pode falar muitos detalhes, que a gente coloca em risco a população de lá, a gente coloca em risco os cristãos que ainda estão ali. Em muitos países, os cristãos são vistos... Quando eu tenho uma religião oficial do Estado, muitas vezes as leis do Estado proíbem qualquer informação contrária ao Estado. Então, se é um Estado que não permite qualquer outra religião, é proibido qualquer notícia, é crime contra o Estado. Na Nicarágua, a gente viu isso recente. Uma criação de novas leis, reforma a Constituição para proibir que se fale contra o Estado. Quem fala contra é tido como terrorista. Então, expulsaram do país não só os padres, as freiras, os religiosos, mas também os jornalistas. Todo mundo que queria, de fato, falar o que acontecia, né? Então, em muitos países, a igreja é vista como terrorista, porque ela coloca contra o Estado. É assim na Coreia do Norte, é assim em várias regiões que começam a ter uma... A gente tem na Índia alguns estados agora que estão mudando a lei, eles querem a Índia para os hindus, então os outros não podem se converter, não podem praticar, não podem rezar, não podem estar em público, as igrejas estão sendo queimadas. É muito, muito triste. A gente colhe esses relatos, infelizmente, infelizmente não, né? Porque ele é preciso, mas é triste que isso exista, né? Das vozes locais.